Perigo! A França acaba de fazer um comunicado ao mundo, mas ninguém ousa te contar essa verdade. E se você estiver prestes a perder algo fundamental e nem sequer percebeu, o que foi dito atravessou as fronteiras como um sussurro sombrio, carregando consigo o peso do medo e da incerteza. Imagine acordar, olhar ao redor e perceber que tudo mudou, silenciosamente, sem nenhum aviso, enquanto a maioria simplesmente fechou os olhos, esperando que o perigo passasse sozinho. Sabe aquela sensação de que o tempo está se esgotando e que o próximo passo pode ser o mais importante da sua vida? Não é exagero. O risco bate à porta de quem sempre acreditou que estava seguro, de quem acha que já viu de tudo, mas sente no fundo do peito que ainda não está preparado para o que vem. Talvez você já tenha sentido um arrepio, um calafrio subindo pela espinha enquanto assiste o noticiário. Mas desta vez não é só mais uma manchete passageira. As mulheres e homens que viveram décadas, que guardam memórias de tempos difíceis e de superações, reconhecem no olhar a gravidade do que está para acontecer. No silêncio da sala, a televisão ligada parece não captar a intensidade do recado. Eles não dizem tudo. Você percebe que a história, mais uma vez, está sendo escrita longe dos olhos do povo. As promessas de tranquilidade não te convencem mais. O coração acelerado denuncia. Algo grave se aproxima e ignorar esse chamado pode ser o erro mais caro da sua existência. Agora escute. O que está prestes a ser revelado não é para qualquer um. É para quem já passou por noites em claro, para quem já perdeu sono pensando nos filhos, para quem não aceita ser enganado mais uma vez. O medo é real, mas também é o que nos mantém alertas, de pé, prontos para proteger o que é nosso. Não é hora de baixar a guarda, nem de confiar cegamente em quem promete soluções fáceis. A França falou ao mundo, mas só quem sabe ler nas entrelinhas vai entender a profundidade do abismo aberto aos nossos pés. O perigo não avisa. Ele se instala de mansinho, quando o cansaço é maior do que a esperança. Os que têm experiência, aqueles que já viram regimes caírem e países se reconstruírem, sentem a diferença no ar. Não se trata de política, mas de sobrevivência. Mulheres polonesas, mães, avós, guardiãs do lar, sentem o chamado. Se você chegou até aqui, não ignore os sinais. A sensação de vulnerabilidade cresce quando percebemos que ninguém vai bater à sua porta para alertar. O desespero silencioso pode ser interrompido, sim, mas só se você agir agora, sem hesitar. É nessas horas que separamos quem vai reagir de quem vai lamentar. Enquanto o mundo se ocupa com distrações banais, poucos estão atentos à gravidade deste aviso. Perceba como os detalhes se acumulam. Mercados instáveis, vozes oficiais evitando o assunto, decisões tomadas a portas fechadas. Tudo acontece enquanto você prepara o café ou relembra histórias de infância com seus netos. O perigo não escolhe hora. Ele avança quando percebe que ninguém está olhando. Por isso, olhe ao seu redor com atenção redobrada. Só assim, você evitará as consequências irreversíveis de confiar no silêncio dos outros. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Quando se tem mais de 50 anos, as certezas parecem sólidas. Mas, na verdade, é justamente nessa fase que as maiores ameaças se escondem. O perigo atual não é feito de barulho, mas de omissão. Mulheres sábias, que sustentaram famílias inteiras, sabem ler nas rugas do rosto a história do tempo. E sabem quando algo foge do controle. Não é fácil admitir o medo, mas é ainda mais difícil aceitar a perda depois. Olhe para a sua casa. Pense nas pessoas que você ama. Quem vai cuidar se você não agir? O perigo se aproveita da confiança dos que baixam a guarda.
A verdade é cruel. A França alertou, mas poucos entenderam a gravidade. Alguns deram risada, outros fingiram não ouvir. Mas você sabe, no fundo, que as palavras têm peso, que cada silêncio carrega uma escolha. O que fazer quando o perigo bate à porta? Esperar que outros resolvam? Fechar os olhos e fingir que é só mais um dia normal? Não. Seu instinto diz para buscar respostas, para se proteger, para não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Ignore quem duvida. Os que sobreviveram às maiores tempestades nunca foram os mais céticos, mas os mais atentos. É na solitude da noite que as perguntas surgem. O que está escondido por trás desse comunicado? O que não querem que você saiba? Você sente a inquietação, o desconforto, o desejo de entender tudo antes que seja tarde demais. Não caia na armadilha da descrença. O tempo não espera pelos indecisos. O medo é um sinal de alerta, não uma sentença. Use-o a seu favor. O perigo existe, sim, mas há um caminho, há uma esperança para quem decide não se calar diante do desconhecido. É o momento de escolher com firmeza. Se você sente no peito que algo precisa ser feito, não ignore esse instinto. Ele é fruto da experiência, da dor, da luta de quem já viu o mundo mudar de uma hora para outra. Não se acomode. Não permita que as notícias passem por você como vento gelado numa manhã de inverno. Olhe nos olhos do perigo e reconheça. O medo pode ser seu aliado, desde que você não permita que ele te paralise. A história que estão escondendo pode ser a sua chance de fazer diferente, de se antecipar, de proteger quem ama sem depender dos outros. Em momentos assim, poucos têm coragem de agir. É fácil apontar o dedo, esperar pelo governo, confiar em promessas vazias. Mas quem carrega nas mãos o peso das responsabilidades não pode se dar a esse luxo. Mulheres e homens que não têm tempo a perder precisam escolher, agir ou assistir tudo ruir. Não é hora de discutir política, mas de buscar soluções reais, de olhar para dentro e perceber que a única chance está em não hesitar. Os sinais estão claros para quem não fechou os olhos. Os olhos cansados de quem já viveu tanto reconhecem o tom grave do aviso. As vozes do passado ecoam, lembrando de tempos em que a verdade foi escondida até o último segundo. Não espere que repitam o mesmo erro. Não permita que a dor da surpresa recaia sobre sua família. Faça o que precisa ser feito antes que a oportunidade desapareça para sempre. O medo pode ser superado, mas não depois do desastre. Decida agora enquanto ainda é possível. O livro digital de Padre Pio, com orações que ele teria guardado para os tempos mais sombrios, está no comentário fixado. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Não há consolo para quem ignora os sinais. O silêncio pode ser reconfortante para quem não quer encarar a realidade, mas cedo ou tarde a verdade se impõe, com ou sem sua permissão. Pense em todas as vezes que você deixou para depois. Pense no que perdeu. Hoje, a escolha é diferente. Você pode agir, pode buscar o que está sendo ocultado, pode se armar com a única arma que resta, a informação. Não se iluda com palavras bonitas. Só a ação protege. A cada notícia ignorada, a cada sinal não percebido, o perigo avança um pouco mais. O conforto da rotina é frágil. Quantas vezes você já confiou em promessas que não se cumpriram? Agora é diferente. Não há tempo para hesitação. O recado é claro, mas só para quem sabe ouvir. Não espere pela multidão. A decisão é individual, silenciosa, solitária, mas pode salvar uma vida inteira de arrependimentos. O risco que a França expôs é só o começo. Outros países vão seguir o mesmo caminho. Mas quem está atento age no tempo certo, não espera pelo pânico. O segredo está em não confiar demais no amanhã.
O que pode ser feito hoje, precisa ser feito hoje. Não há volta para o tempo perdido. O medo, quando usado com sabedoria, transforma-se em proteção. Não é fraqueza, é instinto de sobrevivência. Se você sente um nó na garganta, se o coração bate mais forte só de ouvir essas palavras, é porque sua experiência já te ensinou a não ignorar sinais. Mulheres e homens da Polônia, que viveram tempos de incerteza e reconstrução, sabem que não se pode confiar em tranquilidade aparente. Os maiores perigos são os que surgem em silêncio, sem alarde. Por isso, não hesite. Proteja-se agora, enquanto ainda há tempo. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Não espere ouvir a verdade de quem sempre escondeu o que realmente importa. O aviso da França não foi por acaso. Ele é um alerta para quem tem olhos para ver além do óbvio, para quem percebe que o perigo pode vir de onde menos se espera. Não se engane, o mundo não é mais o mesmo e a próxima ameaça pode estar mais perto do que você imagina. Sinta a urgência desse momento. A solidão de quem vê o perigo primeiro é pesada. Poucos vão entender seu medo, muitos vão zombar do seu cuidado. Mas quem já sofreu perdas sabe, só quem age a tempo é lembrado como sábio. Ninguém jamais se arrepende de ter cuidado demais. A dor do arrependimento, essa sim, não passa nunca. Não se deixe enganar pela tranquilidade do dia a dia. Por trás de cada silêncio pode haver um grito de alerta. Quando a França fala, o mundo precisa escutar, mas nem todos têm coragem de enfrentar a realidade. Os que viram as notícias com desdém vão procurar culpados quando o pior acontecer. Não seja um deles. Escolha estar entre os poucos que reagem, não entre a multidão que lamenta tarde demais. Proteja o que importa com todas as forças que ainda tem. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Os sussurros do perigo se misturam ao som das horas passando. Não espere que os outros sintam por você o que só você pode entender. A cada ano vivido, a experiência mostra que é melhor se prevenir do que chorar depois. Os avisos estão sendo dados, mas só vai perceber quem não perdeu a sensibilidade com o tempo. Preste atenção nos sinais, nos detalhes que escapam aos distraídos. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você pode sentir a diferença no ar, o peso da noite, o silêncio carregado de perguntas sem resposta. O medo não é seu inimigo. Ele é o alerta para não repetir erros do passado. Quantas vezes já pensou que não precisava se preocupar e depois se arrependeu amargamente? Agora você sabe, não é tempo de confiar nos outros. O perigo é real e bate à porta sem pedir licença. Se a sensação de urgência não te deixa em paz, é porque a verdade se aproxima. Não fuja dela. Não espere que as respostas venham de onde nunca vieram. A França avisou, e cabe a você decidir o que fazer com essa informação. Os que deixam para amanhã perdem tudo hoje. A escolha está em suas mãos. Não desperdice a oportunidade de fazer diferente, de proteger o que mais ama antes que seja tarde. No comentário fixado, deixei o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava.
A história não perdoa quem hesita. As perdas se acumulam para quem confia demais no acaso. Os fortes não são os que esperam, mas os que agem enquanto ainda podem. O comunicado da França não vai aparecer em todas as manchetes, mas o perigo é real, silencioso, invisível aos olhos de quem não quer ver. Não permita que sua experiência seja desperdiçada por uma escolha errada. Olhe para dentro, sinta o chamado, reaja agora. Você já sobreviveu a tanta coisa. Não é agora que vai se render ao medo. Use-o como combustível, como força para proteger quem mais precisa de você. O futuro depende das decisões tomadas no silêncio do presente. Não espere aplausos, nem reconhecimento. Quem age pelo instinto da proteção sabe, a verdadeira recompensa é ver sua família segura quando tudo passar. Não ignore o alerta, não espere por um novo aviso. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. As notícias escondem, as pessoas ao redor fingem normalidade, mas seu corpo percebe. O aperto no peito, o sono leve, o olhar perdido na janela sem saber se o amanhã virá como antes. As vozes repetem, está tudo bem, isso sempre acontece. Mas só você sente a inquietação que cresce por dentro. Esse é o primeiro sinal de que o perigo já entrou pela fresta, sem pedir permissão. Silencioso como uma sombra. E se essa sombra estiver mais perto do que imagina? E se ninguém aparecer para segurar sua mão quando o chão sumir dos pés? O medo não é fraqueza, é aviso de sobrevivência. Lembre-se das promessas não cumpridas, das garantias jogadas ao vento por quem nunca viveu o que você viveu. Os que decidem por nós raramente entendem o que é perder noites inteiras por preocupação, o que é ver o filho doente, o que é temer pelo futuro dos netos. Eles não conhecem o peso do arrependimento, do eu devia ter feito. Talvez por isso tratem os riscos com tanta leveza. Mas você sabe que as piores dores são as que não se falam. São aquelas que nos tornam vigilantes, atentos, duros quando é preciso ser. Não ignore seu instinto. Ele é o único aliado real diante do desconhecido. A cada mensagem oficial, a cada pronunciamento vago, o medo só aumenta. Não é só a França, outros países sentem a mesma pressão, mas ninguém quer dizer o que realmente está acontecendo. Os que têm memória de guerra reconhecem o tom, os olhares desconfiados, a pressa em fechar negócios às escondidas. O futuro é tratado como um segredo a portas fechadas. E você? Vai esperar a tempestade chegar para então agir? Sabe o quanto custa esperar demais? Sabe o quanto dói perceber, tarde demais, que confiar em terceiros foi o maior erro da vida? Olhe para suas mãos. Veja o que construiu. Lembre de cada manhã fria em que saiu para trabalhar, de cada oração silenciosa pedindo proteção. Você não lutou tanto para perder tudo agora, por causa da negligência dos outros. O perigo não avisa. Quando menos espera, está dentro de casa, mudando as regras do jogo, levando o que é seu. Não permita que a rotina te anestesie. O medo é a voz da experiência, e só quem escuta está de verdade preparado para proteger o que ama. Não seja mais um a acordar tarde demais. Os jornais repetem, as autoridades tranquilizam, mas a verdade nunca foi dita de forma tão crua. O que está para acontecer pode atingir justamente quem tem mais a perder. O povo polonês sabe, no olhar, distinguir o aviso da manipulação. Quem viveu épocas duras, quem sentiu a ausência de notícias, entende o significado do silêncio. Não se conforme com o pouco que dizem. Não aceite a normalidade dos que nunca perderam nada importante. O medo é a lembrança de tudo o que você já superou. E também a bússola que aponta para onde não pisar de olhos fechados. Se você sente a urgência, é porque sua alma já conheceu a dor do arrependimento. Sabe o quanto custa ignorar sinais. Sabe como é demorado reconstruir depois do caos. Não espere ser pego de surpresa.
O comunicado francês é só a superfície. O que está por trás permanece escondido, esperando que as pessoas comuns fiquem ocupadas demais para perceber. O jogo é esse: distrair enquanto os riscos crescem nas sombras. Não seja distraído, não confie demais. Quem perdeu uma vez não esquece nunca mais. E se amanhã você acordar e tudo aquilo que era certo tiver sumido? Se as economias de uma vida, as fotos, os objetos de família desaparecerem como fumaça? Isso não é só medo. É a realidade de quem já viveu demais para acreditar que tudo se resolve sozinho. Não existe proteção automática. A sua experiência vale mais do que qualquer manual. Escute o que o corpo diz, a ansiedade que não passa, a vontade de avisar os outros. Não ignore. O maior erro é acreditar que não pode acontecer de novo. Sabe aquela sensação de urgência, como se algo precisasse ser feito agora, antes que o tempo escape por entre os dedos? É a voz do passado, a memória das perdas que não voltam. Não permita que a coragem te falte. Não deixe que a descrença alheia enfraqueça sua vontade de agir. Os que zombam hoje são os que vão chorar amanhã. Você, não. Você aprendeu a ler o mundo além das palavras. Percebe os detalhes, sente o perigo antes que ele bata à porta. O perigo não é o que aparece de repente, mas o que cresce devagar, invisível, no cotidiano. Cada pequeno descuido é um convite para a tragédia. O conforto de hoje pode ser o arrependimento de amanhã. Você conhece essa sensação. Ela faz o coração acelerar, o sono desaparecer. É o aviso silencioso de quem já perdeu demais. Não ignore. O medo é o guardião dos que não querem ser vítimas novamente. Não espere que tudo venha pronto. Entregue em mãos. Prepare-se. Cuide do que é seu antes que os outros decidam por você. Quando o perigo espreita, quem já foi enganado uma vez sente primeiro. As palavras doces das autoridades não aliviam. Você aprendeu que a salvação nunca veio de cima. Sempre foi a força silenciosa das mulheres e homens simples, atentos, que salvou famílias inteiras. Não subestime sua intuição. Se ela grita, é porque o perigo está à espreita. Agir cedo é a diferença entre proteção e dor. Ninguém mais vai fazer isso por você. No meio da noite, quando tudo está em silêncio, os pensamentos mais assustadores aparecem. E se nada do que te prometeram for verdade? E se o plano que montaram não te incluir? É por isso que só os que agem antes sobrevivem às piores tempestades. Não dependa de discursos. Busque a verdade nos sinais, nas pequenas atitudes, nas informações que chegam sussurradas, nunca declaradas. O perigo é astuto, sabe se esconder, sabe fingir normalidade. Mas você, que viveu tanto, não pode mais ser enganado. Sinta a diferença entre medo e covardia. O medo protege, alerta, prepara. Covardia é fechar os olhos e torcer para que não seja atingido. Não aceite esse papel para você. Proteja sua família, preserve o que conquistou. O comunicado da França é só um eco de algo maior, de uma verdade que poucos têm coragem de enfrentar. Quem sente a dor da perda não arrisca, age com rapidez, sem se importar com o julgamento dos outros. O tempo passa e leva junto as certezas. Mas leva também as oportunidades de agir. Não espere o amanhã chegar para perceber o que perdeu hoje. Não se arrependa de não ter ouvido o aviso. O medo não é para te travar, mas para te acordar. Quem escuta, quem age, constrói o futuro sem depender dos outros. Só assim as marcas do passado não se repetem. Só assim o ciclo da dor é quebrado. Agora imagine que tudo que você ama está em risco. Não é exagero. O perigo é real, mesmo que escondido. Se você se preparou uma vida inteira, não entregue o resultado nas mãos de quem nunca se importou com sua história. Não permita que o sacrifício de tantos anos seja desperdiçado por um descuido. O futuro está em jogo.
Não se perdoe por ignorar o chamado. Lembre-se, quem espera demais só encontra o vazio. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. A solidão de quem percebe o perigo primeiro é pesada, mas necessária. Melhor um momento de dúvida do que uma vida de arrependimento. Os que zombam da sua cautela não conhecem o preço das perdas. Você sabe, sente, lembra. Por isso está aqui, ouvindo, prestando atenção aos sinais que só quem viveu entende. Não troque sua paz por promessas vazias. O mundo não vai te avisar quando o risco se tornar real. Só você pode decidir quando agir. A experiência é a maior professora. Quem já perdeu sabe o valor de cada detalhe, de cada noite mal dormida por preocupação. Não se permita confiar demais nos outros. A proteção é uma escolha individual, solitária, mas indispensável. O comunicado da França é só o começo de uma verdade que não querem que você saiba. A dor de perder é maior do que qualquer sacrifício. Não espere que a história se repita. Faça diferente agora. Os que ignoram os sinais são sempre os primeiros a reclamar quando a tragédia chega. Não seja mais um na multidão dos arrependidos. Haja enquanto é tempo. Quem espera demais só encontra as portas fechadas. O medo é a última defesa antes do abismo. Use-o, confie nele, faça dele seu guia. Os que sobreviveram não foram os mais fortes, mas os mais atentos. Não esqueça disso. A cada novo dia, o perigo aumenta. Os que decidem por você já tomaram suas decisões. Eles não vão avisar quando o chão sumir. Você precisa confiar em si, na sua capacidade de perceber além do óbvio. Não troque sua história por ilusões. A verdade dói, mas protege. O conforto é traiçoeiro. Não se iluda com aparências. O risco mora nas pequenas omissões, nos detalhes ignorados. Quando sentir que precisa agir, haja. Não espere que o medo se torne realidade. Não permita que a dúvida paralise sua vontade de proteger o que importa. O perigo se aproveita da hesitação. Não entregue sua vida nas mãos de quem não vai sentir sua dor. Só quem viveu o suficiente sabe que esperar é sempre a pior escolha. Faça agora o que precisa ser feito. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. O cansaço não pode ser desculpa para o descuido. Quem ama não descansa enquanto sente que algo está errado. Não importa o que digam, o instinto de proteção fala mais alto do que qualquer voz externa. A dor de perder é sempre maior do que a de agir. Não permita que a rotina te engane. O perigo espera pelo primeiro descuido, pela primeira falha. Não dê essa chance ao azar. Os que sobreviveram às maiores tempestades são aqueles que não confiaram demais. Não foram os mais informados, mas os mais atentos aos detalhes. Você já passou por tanta coisa. Não permita que a história se repita. O medo não é sinal de fraqueza, é sinal de que você sabe o que está em risco. Não espere pelo próximo aviso. Cada minuto conta quando tudo está em jogo. Quando a voz do medo se tornar insuportável, é porque a ação não pode mais esperar. Não permita que a dúvida te consuma. Proteja-se agora. Faça o que precisa ser feito. O futuro depende do que você faz hoje. A dor de perder é insuportável, mas a de se arrepender por não ter feito nada é ainda pior. Não repita o erro dos que esperam demais. A experiência dos anos não serve para ser ignorada. Ela é o farol que ilumina o caminho quando tudo parece incerto. Não despreze o que sentiu, o que aprendeu com as perdas. Use isso como força, como combustível. O perigo é sorrateiro, mas não é invencível. Quem age cedo vence o medo. Não dependa de promessas alheias.
Haja por você, pela sua família, por tudo o que construiu. O livro digital de Padre Pio, com orações que ele teria guardado para os tempos mais sombrios, está no comentário fixado. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. O futuro é incerto, mas a coragem é decisão. Não permita que o medo vire paralisia. Ele precisa se transformar em ação, em proteção. O perigo está mais perto do que dizem. A cada segundo perdido, a chance diminui. Não jogue fora a oportunidade de mudar o destino. Só quem age a tempo é lembrado como sábio. As marcas do passado não precisam se repetir. Você pode ser a diferença na sua família. O medo é só o começo. Depois dele vem a coragem, vem a ação. Não dependa do acaso. Quem já perdeu sabe que confiar é sempre um risco, mas agir cedo nunca foi desperdício. Não espere pelo aviso final. A história mostra: quem hesita é sempre o primeiro a lamentar. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Não espere o conforto de respostas prontas. O mundo é feito de riscos para quem baixa a guarda. As perdas chegam sem aviso, sem tempo para preparar o coração. Proteja-se agora. Faça o que precisa ser feito, sem depender de ninguém. Sua história, sua vida, suas memórias são preciosas demais para entregar nas mãos de quem nunca viveu o que você viveu. A dor da perda é um fantasma que nunca desaparece. Não permita que ela bata à sua porta de novo. O perigo só respeita quem age. Use o medo como arma, não como desculpa. Não entregue o que construiu para o acaso. A decisão é sua. Não dependa dos outros para proteger o que é mais importante. O tempo é agora. A cada minuto, milhares de vidas mudam sem aviso. Imagine que enquanto você está aí, buscando entender o que está realmente acontecendo, pessoas como você já perderam o chão por confiar nas palavras certas ditas na hora errada. Ninguém senta à sua mesa para avisar: hoje será o dia da sua maior dor. O perigo não chega gritando, ele chega sorrateiro, toma espaço nos detalhes. E são justamente as pessoas que viveram mais, que já carregam a experiência dos anos, que sentem o arrepio antes dos outros. Esse instinto é uma bênção e um peso. Você sente o medo porque sabe o quanto a vida pode virar de cabeça para baixo da noite para o dia. Talvez seu corpo já tenha dado o alerta: insônia, mãos trêmulas, aquela ansiedade sem motivo aparente. A mente tenta ignorar, mas o coração não mente. Se tudo o que te disseram não é suficiente para te tranquilizar, é porque existe algo não dito, algo sendo escondido de você. Por que as notícias não contam tudo? Por que as autoridades se calam nos pontos mais sensíveis? Você já percebeu que, sempre que o risco é maior, o silêncio fica mais pesado? É a história se repetindo, e você reconhece o cheiro do perigo no ar. Não é hora de duvidar de si mesmo. Confie no que sente. A dor de errar é menor do que a de se omitir. Não caia na ilusão de que tudo é exagero. Quantas vezes já te chamaram de dramática, de preocupada demais, e depois te pediram consolo quando tudo deu errado? Só quem carrega cicatrizes sabe a profundidade do que está em jogo. A França não lançou esse alerta à toa. Por trás das palavras medidas, há uma preocupação real, e só quem tem sensibilidade percebe. Mulheres polonesas que aprenderam a ser forte pela necessidade sabem distinguir o medo útil do pânico vazio. Agora é a hora de confiar nesse radar interno. Você já pensou em quantas coisas importantes você deixou para depois, acreditando que teria tempo? O perigo não avisa. As notícias distraem, mas o problema cresce cada vez que você vira o rosto para não ver.
Não confie no amanhã para fazer o que precisa ser feito hoje. O arrependimento não avisa antes de bater. Se você já sentiu a dor da perda, sabe o quanto é impossível voltar atrás. Não deixe para amanhã o que pode te salvar agora. Ninguém mais vai te dar essa chance. O maior erro é esperar pelo momento certo, pela notícia clara, pelo aviso oficial. Você sabe que os verdadeiros perigos nunca vêm com manual de instrução. Eles crescem no escuro, enquanto a maioria está ocupada demais para perceber. Por isso, não se perca nos ruídos do cotidiano. Não acredite que basta cruzar os dedos e esperar que tudo passe. O medo te protege quando te impede de ser descuidada. Use-o como bússola. A sensação de urgência é o seu corpo dizendo: faça agora antes que seja tarde. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. As mentiras são ditas com sorriso nos lábios e olhos secos. A confiança é sempre o primeiro passo para a queda de quem não está atento. Não se entregue a essa falsa sensação de normalidade que o mundo insiste em vender. Cada dia que passa sem uma atitude é uma porta aberta para a dor. Não confie nas garantias de quem nunca te socorreu. Confie nas marcas que a vida te deixou, pois só elas te ensinaram o que realmente importa. Proteger quem se ama exige sacrifício. O perigo está onde menos espera. Pense nas pessoas que dependem de você. Pense naqueles olhares que te procuram em busca de conforto e proteção. Se você não agir agora, quem vai agir por você? A sensação de impotência é devastadora, mas pior do que isso é a certeza de que tudo poderia ser evitado. O medo de errar não pode ser maior do que o medo de perder. O risco não é só seu, mas de todos que você ama. Proteja-os, mesmo que ninguém entenda sua pressa. Quantas vezes você já ouviu que tudo vai se resolver? Que basta esperar, ter paciência, confiar nos outros? Essas frases nunca trouxeram alívio verdadeiro para quem já viveu tragédias. Não seja mais uma pessoa a cair nesse conto. Quem já perdeu sabe que não existe consolo para a dor do descuido. As marcas ficam, o silêncio dói, a saudade pesa. Não transforme seu medo em paralisia. Transforme em movimento, em decisão, em coragem para fazer diferente. A dúvida é cruel, porque te faz acreditar que o perigo pode ser ignorado. Mas o tempo ensina que só quem age é lembrado como forte. Os outros são esquecidos, tragados pela multidão de quem lamenta depois. A experiência dos anos não pode ser desperdiçada. Você já viu pessoas próximas caírem e sentiu a culpa de não ter avisado antes. Não repita isso consigo mesma. A voz do medo não mente. Ela é a verdade que ninguém mais terá coragem de dizer. Se tudo está calmo demais, desconfie. O verdadeiro perigo é silencioso. Ele se infiltra no cotidiano, se esconde na rotina, espera o primeiro descuido. Por isso, escute seu corpo, sinta o frio na barriga, respeite o que sua intuição diz. Os alertas da França são só a ponta do iceberg. Ninguém te conta o que está por trás, porque poucos têm coragem de encarar a verdade. Mas você não pode esperar que tudo desabe para agir. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Lembre-se de quantas vezes você já segurou o choro para não assustar quem ama. Quantas vezes fingiu estar calma, quando por dentro só havia medo e incerteza. Essa força é valiosa, mas precisa ser usada para proteger, não para esconder o perigo. Se permita sentir o que está sentindo. O medo só existe para alertar quem merece ser salvo. Não desperdice essa chance. O futuro pode ser decidido agora, nos detalhes. O mundo nunca foi justo com quem espera demais. Não espere mais.
As notícias vão continuar omitindo, as autoridades vão continuar minimizando, mas sua consciência sabe o que precisa ser feito. A cada segundo de dúvida, o risco cresce. Não dê ao perigo a vantagem do tempo. Haja, mesmo que pareça cedo demais. O arrependimento só aparece quando tudo já foi perdido. Se você pudesse voltar no tempo, quantas decisões mudaria? Não repita os erros do passado. O tempo ensina, mas não devolve o que foi tirado. Por isso, esteja atenta, esteja pronta, não entregue sua paz para a esperança vazia. O medo é desconfortável, mas é a prova de que você se importa. Se você está sentindo o que está sentindo, é porque ainda há tempo de mudar. Não desperdice o presente esperando pelo futuro perfeito. O aviso está dado. Não ignore. Não silencie a própria intuição para agradar quem nunca sentiu o que você sente. Proteja o que construiu com tanto esforço. Os que te criticam hoje são os mesmos que vão pedir ajuda amanhã. Não perca tempo explicando. Apenas haja. O perigo não espera, não pede licença, não avisa. Ele chega, esteja pronta. O livro digital de Padre Pio, com orações que ele teria guardado para os tempos mais sombrios, está no comentário fixado. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe, depois escreva. Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Às vezes, o medo é maior ao entardecer, quando a luz diminui e as preocupações aumentam. As vozes na cabeça perguntam se você está exagerando, se tudo isso é mesmo necessário. Mas a experiência mostra, quem sente medo primeiro, age primeiro e protege mais. Não ceda ao conformismo, não aceite ser só mais um na multidão. A coragem se mostra na hora do perigo, não nos dias tranquilos. Quem sente medo é porque conhece o valor da segurança. Os anos ensinaram a desconfiar de facilidades, de promessas mágicas, de soluções de última hora. O que salva é o cuidado cotidiano, a atenção ao detalhe, a decisão de agir quando ninguém mais age. Não espere pelo alarde, pelo escândalo, pela tragédia nas manchetes. Antecipe-se, como já fez tantas outras vezes. Cada decisão importa, cada atitude conta. Não seja mais uma a lamentar o que poderia ter evitado. Pense em tudo o que já sobreviveu. Não foi por sorte, mas por cautela, por ouvir o medo e respeitar os sinais. O perigo não avisa quem está distraído. Só quem viveu o bastante sabe que não há garantias. O amanhã é incerto, o presente é tudo que você tem. Use-o. Proteja-se. Garanta que sua história não termine com um lamento. A vida te ensinou que o medo pode ser aliado, desde que não paralise, mas mova para frente. Os que já passaram por grandes crises sabem que a sensação de urgência nunca engana. O medo é diferente da ansiedade comum. Ele carrega memórias, histórias, advertências não ditas. Quem ignora esse chamado está fadado a reviver o pior. Não seja mais um capítulo repetido, seja a exceção, a voz que reage quando todos se calam. O medo protege, desde que seja ouvido e respeitado. O silêncio dos outros nunca salvou ninguém. Só você pode decidir o que fazer com a angústia que sente. Não peça permissão para agir. O futuro dos que você ama está em jogo. Não permita que o tempo te faça desistir. Use o medo como bússola, não como corrente. Cada minuto conta. Não troque sua história pela esperança de que alguém venha te salvar. Salve-se agora. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Se você sente o coração apertado, se as mãos suam e a mente não descansa, acredite, você está certa em desconfiar. O perigo ronda quem mais tem a perder. Não dê ouvidos a quem não conhece o peso das noites em claro, dos dias de luta.
A responsabilidade é sua, porque você é forte, porque já enfrentou demais para deixar que tudo se perca por confiar nos outros. O medo não mente. As notícias vêm e vão, mas a dor de quem perdeu fica para sempre. Não faça parte desse grupo. Os que agem agora serão lembrados como aqueles que protegeram tudo o que importa. Não espere reconhecimento. Faça porque sabe, porque sente, porque entende que esperar demais só aumenta o risco. Não se iluda com garantias. O mundo muda rápido demais para quem dorme. O livro digital de Padre Pio, com orações que ele teria guardado para os tempos mais sombrios, está no comentário fixado. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. O medo é um presente difícil de aceitar, mas é ele que separa os que perdem dos que salvam. Se você sente a urgência, faça algo. Não fique esperando o tempo passar. Não transfira para amanhã o que pode te salvar hoje. O perigo não respeita promessas, não adia tragédias por delicadeza. Ele avança enquanto você espera. Não permita. Cada detalhe importa. Cada ação conta. Você já sobreviveu a tempestades. Agora, mais do que nunca, precisa se proteger. O aviso da França é o último chamado para quem tem experiência, para quem conhece o valor do que construiu. O medo não vai embora, mas a dor pode ser evitada. Não seja mais um número nas estatísticas do descuido. Seja a história de quem agiu antes. Quando as lágrimas vierem, que sejam de alívio e não de arrependimento. Faça diferente. Proteja-se. O medo não pode ser maior do que sua vontade de vencer. As escolhas de hoje vão decidir seu amanhã. Não desperdice a chance que o presente te dá. Haja, mesmo que pareça cedo demais. O perigo agradece os indecisos, mas respeita os atentos. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Mesmo depois de tantas palavras, a verdade ainda pesa no ar, como uma porta semi-aberta entre o medo e a esperança. Você chegou até aqui porque entendeu. Não há espaço para descuido. Não há tempo para aguardar que os outros tragam a solução pronta. O comunicado da França não é só um aviso, é um chamado para os que já sentiram na pele o valor da vigilância e o peso do arrependimento. Não ignore o presságio. Não trate como exagero o que seu coração insiste em avisar. O medo que você sente é legítimo. Ele é fruto de tudo que já enfrentou, das perdas que não voltam mais, do aprendizado silencioso que só a vida longa proporciona. Agora, no silêncio do seu pensamento, responda para si mesma: vale a pena correr o risco por inércia? Quantas vezes o tempo já mostrou que a ação salva e a espera dói? Lembre-se do rosto de quem você ama, dos objetos que contam a sua história, das conquistas que ninguém mais reconhece, só você. Cada lágrima enxugada, cada noite mal dormida por preocupação, agora ganham um novo sentido. São a prova de que você é forte, que sente porque ama, que cuida porque já entendeu que o mundo não avisa antes de tirar o chão dos seus pés. É por isso que essa decisão é sua. Não transfira para os outros a responsabilidade de proteger o que é mais importante. A vida já ensinou que quem espera demais acaba lamentando cedo demais. A coragem está na antecipação, na decisão de agir antes que seja tarde. O medo é o seu maior aliado. A intuição é o seu escudo. Não deixe a dúvida sufocar o instinto de quem já viu muito, já sentiu demais. Não permita que a rotina seja mais forte que o alerta da sua alma. Agradeça por esse medo, pois ele é o guardião de tudo que tem valor na sua vida.
Quando a tempestade passar, e ela vai passar, que reste em você a certeza de que fez tudo o que podia. Não espere pelo pior para valorizar o melhor que conquistou. Lembre-se, só permanece em pé quem não se omite diante do risco. Você não está sozinha. Sua experiência, sua história, sua dor e sua força são a herança invisível que vai proteger os que vêm depois. E por último, no comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Agora, com o coração mais atento e a mente desperta, escolha a proteção. O perigo não espera. Não espere você também.